Olá, pessoal do sexto ano do Instituto Ana Nery. Bom, vamos falar um pouquinho hoje, tá? Sobre o capítulo 6 do livro de vocês, que diz assim, a Terra é o planeta do Sistema Solar. Então, nós vamos tratar aí sobre nossos planetas, né? Sobre nossa galáxia de forma geral, tá? Nossa galáxia, gente, nós damos a ela o nome de Sistema Solar, ok? Ou então damos o nome a ela de Via Láctea, tá? Então, tanto Sistema Solar quanto Via Láctea é o nome da nossa galáxia. Nós sabemos que existem várias galáxias, né, no nosso universo e que todas essas galáxias elas tiveram origem aí no que a gente chama de Big Bang. Gente, o Big Bang foi uma grande explosão, tá, que ocorreu no nosso universo há 13,7 bilhões de anos, aproximadamente. Então, 13,7 bilhões de anos ocorreu essa grande explosão. Na verdade, os cientistas nos dizem, né, que a gente tinha o universo como sendo o tamanho de uma maçã. Depois dessa explosão aqui, que é chamada de Big Bang, grande explosão, a gente teve aí a expansão do universo. E claro que o universo ele continua a se expandir, tá certo? O universo ele continua em expansão. Não tão rápida, né, intensa como a gente teve aqui na época do Big Bang, que foi essa grande explosão que deu origem a tudo que existe hoje em dia no nosso universo, mas a gente continua assim em expansão, tá bom? Então, ó, com a explosão aqui do Big Bang, há 13,7 bilhões de anos, nós tivemos aí vários surgimentos aí de galáxias. E a Terra, né, só surgiu há 4,6 bilhões de anos. Assim como todos os demais planetas aí do nosso sistema solar. Então, com o surgimento aí desses planetas, nós tivemos aí a origem da nossa galáxia, tendo o Sol, né, como centro, o centro da nossa galáxia. Por isso que nós chamamos de sistema solar. E Via Láctea foi um nome aí, no caso, dado pelos gregos, tá bom? Porque, no caso, os gregos, eles acreditavam que as estrelas eram como se fossem grandes gotas de leite, e eles começaram a chamar a nossa galáxia aí de Via Láctea, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó, na página 49. Peço que vocês acompanhem o livro de vocês, para que a gente possa ir vendo essa parte aí do universo aos poucos, tá bom? Temos aí, o universo, o lugar onde está nosso planeta, a Terra, é muito grande para ser medido. Ele pode não ter fim ou ainda conter outros universos. Se imaginássemos, por exemplo, que a galáxia onde nos encontramos fosse do tamanho do Brasil, o nosso sistema solar seria do tamanho de uma moeda de 10 centavos e o Sol de uma partícula de poeira. Procure imaginar então o tamanho do universo. E tudo isso pode ter começado a partir de uma grande explosão há aproximadamente 14 bilhões de anos, que é essa explosão aqui do Big Bang. Gente, a teoria do Big Bang é a teoria mais aceita, né? E mais difundida aí, mais espalhada pelos cientistas, tá certo? Pode ser que exista outra explicação? Pode, mas por enquanto nós temos aí a teoria do Big Bang como sendo a teoria mais aceita para a origem aí do universo, há 13,7 bilhões de anos. Aqui no livro de vocês diz aproximadamente 14, tá certo? Então, porque a gente arredondou, tá bom? Aí temos uma imagem aí, diz assim, a teoria do Big Bang é aceita pela maioria dos cientistas e é baseada no princípio de que toda a massa do universo estava concentrada num único ponto. E a partir de uma explosão, o universo começou a se expandir. Como eu falei para vocês, ela ainda continua em expansão, tá? Nosso universo, através dessa energia cósmica, e nós estamos aí em expansão constante. Vamos começar aqui no finalzinho da página 49 a dar alguns conceitos, tá bom? Nós vamos definir o que é o universo, o que são planetas, o que são estrelas, o que são galáxias. Então, prestem atenção em cada definição para que vocês não confundam, tá ok? Então, o universo é formado por todos os corpos celestes no espaço. Estrelas, planetas anões, que a gente também pode chamar de planetoides, aí satélites, asteroides e cometas. Sua origem, segundo a teoria mais aceita entre os cientistas, remonta uns 15 bilhões de anos,
resultado da explosão de um pequeno núcleo de matéria, com temperatura e densidades enormes. Depois da explosão, o universo se expandiu e se resfriou, provocando a formação de estrelas, planetas e galáxias. Os cientistas acreditam que o universo continua em expansão. Gente, então, ó, depois dessa grande explosão aqui do Big Bang, foi que a gente teve o início, né, de toda a criação desses satélites, cometas, estrelas e assim por diante. Então, tudo que forma o universo, né, tudo que existe, a gente chama aí, no caso, de universo. Dentro do universo, nós vamos ter aí esse processo, que a gente teve um processo de resfriamento para poder ter a criação desses astros, tá certo? Então, um desses resfriamentos aí, no caso, foi o que aconteceu com a Terra, com o que a gente chama de atmosfera primitiva. Como vocês sabem, o núcleo da Terra, né, ele chega a uma temperatura de 6.000 graus Celsius. Então, o núcleo da Terra, ele é formado aí por isso, né, que teve aí dessa explosão do Big Bang, tá? Dessa matéria cósmica, tá? Essa energia. Então, o núcleo ele foi resfriando, né? E a parte, no caso, que resfriou completamente, a gente chama de crosta, que é toda essa parte onde a gente consegue realmente pisar, certo? A crosta terrestre foi, no caso, o nosso núcleo resfriado, tá? Então, essa parte rochosa e essa parte de fora foi realmente o que resfriou aí do nosso magma, tá? Do nosso núcleo. Então, a partir desse resfriamento com essa atmosfera primitiva, né? A gente teve essa grande chuva aí, uma grande chuva que a gente chama de chuva primitiva, que fez esse resfriamento da Terra há 4,6 bilhões de anos, e aos poucos a gente começou a ter a origem aí de formas de vida, tá certo? Essas origens aí, essa evolução, a gente vai ver quando a gente for estudar eras geológicas, tá certo? A gente vai ver bem detalhado como ocorreu todo esse resfriamento, as primeiras origens, a primeira origem das formas de vida e tudo mais. Vocês vêm tanto isso em geografia quanto em ciências, tá? Essa questão aí da evolução da Terra, tá? As eras geológicas. Aí, continuando. As estrelas se agrupam em galáxias, que é um sistema composto por astros, diversos tipos de estrela, aglomerados estelares, nuvens de gás e poeira, como a Via Láctea, do qual o Sol faz parte. O universo é formado por inúmeras galáxias que se unem em grupo, como o grupo local, formado por 30 galáxias, sendo a Via Láctea a mais maciça e a galáxia de Andrômeda a de maior dimensão. Então, nós temos aí um grupo local, que é um grupo aí de 30 galáxias, né, da qual o sistema solar ele faz parte, e a gente chama de sistema solar porque o Sol ele está no centro. Então, a nossa galáxia, no caso, é a mais, digamos que mais densa, tá certo? É a mais maciça, a mais unida. E nós temos a Andrômeda, né, que é uma galáxia aí de maior extensão. Desse grupo local de 30 galáxias, a Andrômeda ela é a maior galáxia, tá? Desse grupo. Aí temos aqui, ó, uma imagem da Via Láctea. Vocês vão ver que a Via Láctea, ela tem aí um formato, tá certo? Que a gente chama de elipse, tá? É um formato aí mais alongado para os lados, que a gente chama de formato de elipse. Então, a galáxia, ela tem mais ou menos esse formato. O Sol, ele fica aqui no centro. E ao redor do Sol, nós temos aí, no caso, todas as órbitas, tá? Que são esses caminhos aí por onde os planetas eles fazem a sua trajetória, né? Em torno aí do Sol, tá certo? Aí na página 50, nós temos aí falando a respeito do sistema solar, tá certo? Então diz assim: os gregos são responsáveis pela expressão Via Láctea, por considerarem que as estrelas formavam um caminho de leite que atravessava o cosmos. As estrelas, olha a definição de estrela, gente, são astros com luz e calor próprios. Então, as estrelas são astros luminosos, ou seja, tem luz própria, tá? Já os planetas são astros iluminados, que dependem da luz, né, de uma estrela para poder serem iluminados, tá bom? Então, estrelas são luminosas, planetas são
iluminados. Aí seu tamanho varia conforme sua idade e estão tão distantes uns das outras que sua distância é medida em anos-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano, que é 9,5 bilhões de quilômetros, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então, as estrelas, elas estão bem distantes umas das outras, gente. E quanto mais antiga a estrela, né, menor, no caso, o seu brilho, tá certo? Então, quanto mais brilhante a estrela, mais recente essa estrela é. Então, aqui, os asteroides são corpos rochosos e metálicos que giram em torno de uma estrela. E um cometa é um corpo celeste formado basicamente por gelo, rocha e uma cauda de partículas gasosas iluminadas pelo Sol. Então, gente, quando a gente tem assim que a gente diz, caiu uma estrela cadente, na verdade aí não são estrelas, tá certo? São aí asteroides que vão passando pelo próximo ao nosso planeta, tá? Aí aqui, o Sistema Solar, o endereço da Terra. Diz assim, o Sistema Solar é um conjunto formado por vários astros que giram ao redor de uma estrela, o Sol. Acredita-se que os planetas e os astros que existem nesse sistema surgiram a partir de porções de poeira e gás desprendidas do Sol há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, que no caso é a idade da nossa Terra, tá certo? Aí diz assim, a Terra faz parte da família de planetas do Sol e devido à sua proximidade com o astro, aparece muito mais brilhante se comparada às demais estrelas da Via Láctea. Esse conjunto de corpos celestes onde está situada a Terra é composto, além do Sol, de 8 planetas. Então, gente, nós temos aqui, 8 planetas que formam, no caso, o nosso sistema solar. Nós temos esses 8 planetas aqui e nós tiramos o último planeta, tá? Que é Plutão, a partir do ano de 2006. Então, em 2006, Plutão deixou de fazer parte da nossa Via Láctea como planeta, tá? A gente começou a considerar ele como um planeta anão. Então, um planetóide ou um planeta anão. Ele era tão pequeno que, no caso, a gente não considerou ele mais como planeta. Então, nós ficamos aí somente com 8 planetas a partir de 2006. Então, temos aqui Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, né? Aí Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Desses 8 planetas, tá, gente? A gente vai ver agora a classificação deles, ok? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura. A Terra faz parte da família de planeta do Sol devido à sua proximidade com o astro. No caso, nós somos o terceiro, né, em distância aí do Sol. Nós temos aí o primeiro, como eu mostrei para vocês aqui, ó. O primeiro aqui vai ser Mercúrio, tá, que é o planeta mais quente. Aí depois Vênus e em terceiro lugar, a Terra, ok? Aí, continuando. Esse conjunto de corpos celestes onde está situada a Terra é composto, além do Sol, de 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides e planetas anões, todos na órbita do Sol, ou seja, todos circundando aqui, circulando, tá? Realmente a nossa estrela, que é o Sol. Aí, milhares de asteroides e planetas anões, todos na órbita do Sol. Os maiores são constituídos quase em sua maioria de gás e gelo, mas os pequenos são mais sólidos. Desses planetas, a Terra é o único que possui formas de vida, do modo como a conhecemos, de diferentes tipos e tamanhos. Então, aqui nós temos diversas formas de vida. Não só a vida humana, tá, gente? A vida animal, a vida vegetal. Então, nós temos aí diversas formas de vida no nosso planeta. Aí, o Sol que está no centro do sistema é uma estrela de quinta grandeza. Isto é, porque as estrelas têm brilhos diferentes. É esférico, de composição gasosa, com luz e calor próprios e que possibilita a vida na Terra. Possui aproximadamente 5 bilhões de anos e uma temperatura em sua superfície de 6.500 graus Celsius. Aí temos uma imagem aí mostrando, né, o Sol e os 3 planetas mais próximos dele, que é Mercúrio, Vênus e a Terra. Aí, distante da Terra, cerca de 150
milhões de quilômetros, o Sol é composto basicamente de gases como o hidrogênio e o hélio, ok? Aí temos aqui a classificação dos planetas. Os planetas são corpos celestes sem luz própria que giram ao redor de uma estrela. Então, como eu falei para vocês, os planetas eles são iluminados, né, por essa estrela e eles giram aí ao redor da estrela, tá? Em outras galáxias, gente, nós temos diversas estrelas. No nosso sistema solar, nós temos aí a nossa estrela, que é o Sol, e todos os planetas, eles giram aí ao redor do Sol, tá certo? Aí a classificação dos planetas, ó, nós vamos ter de dois tipos. No sistema solar, 8 planetas giram sobre si mesmos e ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas. Órbitas elípticas, ó, como eu falei para vocês, esse formato aqui, sendo mais alongado, tá, para os lados, e mais achatado aqui nos dois extremos, ok? Então, ó, esse formato aqui é elipsoide, né, que a gente chama aí, nós vamos ter os 8 planetas girando ao redor de si mesmo, ou seja, com movimento de rotação, e girando ao redor do Sol, que é o movimento de translação. Então, todos os 8 planetas que nós temos aqui no nosso sistema solar fazem esses dois movimentos aí, tá certo, gente? No mínimo, né, esses dois movimentos. Aí os planetas interiores, né, que são os mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E temos os planetas exteriores, ou seja, os mais distantes do Sol: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aí um cinturão de asteroides separa os planetas interiores dos exteriores. Então, nós temos os 4 mais próximos do Sol, são os interiores. Aí temos um cinturão aí de asteroides. Aí temos os 4 planetas exteriores, que são os mais distantes do Sol, ok? E aqui na página 51, nós temos uma imagem mostrando aí os satélites naturais são corpos celestes sem luz própria que giram ao redor dos planetas. A Lua, por exemplo, é o único satélite natural da Terra. Nós temos aí um único satélite que é a Lua. Tem planetas que têm muito mais satélites naturais, né? Muito mais luas. Então, tem planetas que têm 18 luas, tem planetas que chegam até 62 luas, tá certo? Aí aqui temos também um texto, né? Nesse quadrinho amarelo, mostrando aí a questão do rebaixamento de Plutão, tá certo? O que é que aconteceu com Plutão para ele ser rebaixado aí em 2006 para planetóide ou planeta não. Gente, o demais a gente continua na próxima aula, tá? E também continuamos na nossa aula online. Então, bons estudos!